Eu sei que você já viu vários vídeos de previsões dos signos para 2026 e está aqui desesperado querendo boas notícias. Porém, aqui nesse canal eu trabalho com a individualidade humana e é impossível fazer uma boa previsão que te sirva de verdade, aliás, que sirva, para o coletivo, para todas as pessoas de um signo específico, até porque você não é todo mundo, né? Meu nome é Graziela, eu sou astróloga e aqui no canal eu trago astrologia de um modo descomplicado, objetivo e que você consiga aplicar na sua vida de acordo com seu momento e contexto atual. Então, para esse vídeo, eu não trago necessariamente previsões, para os signos, de uma forma que é muito comum os astrólogos fazerem nesse início de ano. Eu acredito muito nas previsões, eu amo as previsões, é a minha área de especialização, é realmente as previsões, porém as individuais, exclusivas para você, de acordo ali com o que você está vivendo, com o seu contexto de vida e com as suas possibilidades. Então eu pensei em como que eu posso trazer esse conteúdo de uma forma prática, que as pessoas conseguem entender ali como que aquele ano vai ser para ela, como que os grandes aspectos que estão acontecendo, desde 2025 vão continuar agora em 2026, se aquilo é relevante para a minha vida individual, sim ou não. Então, o mais importante é a gente entender que nem tudo que está acontecendo no coletivo é relevante para a gente a modo individual. Então, na segunda parte desse vídeo, eu estou mostrando todos os grandes ingressos que vão ter, eclipses, Mercúrio retrógrado, todas essas datas, todos os signos, todos os graus que vão estar acontecendo. E a partir dali você pode ir em busca de um significado, de entender mais, de fazer uma consulta, enfim, de ler num livro e de entender se aquilo faz sentido você ler e ouvir sobre ou não, se você ignora e segue sua vida. Porque tem muito conteúdo sobre astrologia, A gente está sempre falando, vai ter um eclipse, aí todo mundo fica aí nesse desespero de o que vai acontecer e às vezes o eclipse nem é relevante para a tua própria vida. Então aqui nesse vídeo você vai entender de todos os grandes aspectos do ano, o que é relevante e o que você ignora. E aqui um lembrete muito importante. Embora eu vá passando por planeta, a gente nunca faz essa leitura de modo isolado. Então você pode descobrir que, sei lá, Saturno entrando em Áries vai fazer um aspecto desafiador com o teu Sol, e aí você foca só naquilo, e aí você vai pesquisar sobre aquilo e acha que, nossa, vai ser o pior ano da minha vida. Não é bem assim. A gente sempre olha todo o contexto, o que aquele planeta significa no teu mapa, como que você veio vivendo essa área, esses assuntos no teu mapa, na tua vida, para aí sim a gente poder entender os potenciais daquele aspecto específico. E também a questão do tempo. Você aí de casa às vezes não pode ter uma percepção tão clara de quanto tempo vai durar aquele efeito e achar que é uma coisa de um ano inteiro e às vezes é um mês ou coisa parecida. O que você precisa aqui? Tenha papel e caneta em mãos, uma agenda, um planner, porque vai ter muitas datas interessantes que você já pode ir lá, já pode anotar, já deixar ali um asterisco naquele período. Tenha teu mapa astral em mãos também, porque eu vou mostrar área por área, tipo, Netuno vai entrar em Áries, mas ele vai andar ali do grau 0 ao grau 4, se eu não me engano. Então não é toda uma área de Áries que você vai analisar, é apenas se você tem algum planeta ali naquele pequeno período. E assim a gente vai olhando para todos os outros planetas, todos os outros ingressos. Então, se você tiver o teu mapa astral em mãos, impresso, você já pode marcar ali qual que é aquela área para você entender exatamente o que está acontecendo e, de novo, se aquilo é relevante para você ou não. Se você puder, assista esse vídeo numa tela grande, coloca na televisão, num tablet, porque, como eu falei, a segunda parte do vídeo eu estou dividindo a tela com você, mostrando os mapas, e ali você pode ver exatamente qual que é o símbolo daquele planeta, qual que é o símbolo do signo que você está buscando, e fica mais fácil de você acompanhar esse vídeo, que eu sei que ficou longo, mas a gente está olhando para o ano de 2026 inteiro. Assim, só para dar um contexto mais geral, para você entender a importância desse ano de 2026 para todo mundo que está aqui vivo, em 2020 a gente teve ali uma grande conjunção, entre Plutão, Saturno e Júpiter, que ocorreu no signo de Capricórnio. Se deu a pandemia, aqui foi algo que a gente viveu, Então a gente teve o fim de uma era e o início de uma nova era, A gente teve o início de muitas mudanças, principalmente no nosso estilo de vida, no nosso estilo de trabalho. Então a gente está aqui hoje vivendo aí essa nova era, Essa nova vida, nesse novo modo que está mudando com muita facilidade, com muita velocidade. A gente está aí às vezes
sem saber direito o que fazer, para onde ir, né? Desde 2023, Plutão iniciou a sua transição de Capricórnio para Aquário. A gente viu ali, por exemplo, a inteligência artificial sendo uma realidade. Hoje ela está muito inserida no nosso dia a dia, né? Quase todo mundo usa ali quase que diariamente, né? Então, houve toda essa revolução na maneira que a gente busca informação, na maneira que a gente trabalha, na maneira que a gente consome conteúdo de forma geral. Então, esse 2020 foi realmente um grande marco nessa grande conjunção que teve ali em Capricórnio, que realmente mudou a nossa vida no geral. A gente teve uma experiência, eu diria que muito capricorniana, né? Que a gente ficou isolado, a gente não podia fazer o que o Capricórnio mais gosta de fazer, que é trabalhar, que é ser útil, que é produzir. Ali a gente teve que realmente parar tudo, porque da maneira que a gente estava fazendo, não era mais segura, não era mais a forma que deveria ser feita de ali em diante. Então, desde então, a gente esteve integrando tudo isso que aconteceu, fazendo as modificações ali na nossa vida. E aqui eu tô falando da vida pessoal, tá? Tem a parte coletiva, obviamente, mas o meu intuito aqui é sempre olhar para o nós do nível individual. E no ano passado, em 2025, e esse ano, 2026, nós temos mais outros dois planetas grandes fazendo também essa transição. Porque a transição de um planeta como Plutão, Netuno e Urano, ela demora alguns anos, em média de 1 a 2 anos, para se concretizar. Eles dão um pezinho ali, voltam para trás, voltam para o signo anterior, vai para o signo seguinte. Isso vai ficar muito claro na segunda parte do vídeo, que eu faço um desenho mostrando como que acontece aí essa dança da troca de signos. Então, desde o ano passado, tanto Netuno já deu um pulinho em Áries, voltou para Peixes, Saturno também foi para Áries, voltou para Peixes, e Urano foi para Gêmeos e retornou para Touro. E esse ano de 2026, todos eles entram nesses novos signos e não retornam mais para o signo anterior. Então, o que a gente tinha para finalizar ali em Peixes, em Touro, a gente finaliza agora, né, os últimos dias, né? Netuno já é o primeiro a entrar no próximo signo ainda agora nesse mês de janeiro, enquanto que Saturno é no mês que vem e Touro e Urano que demora mais um pouquinho para entrar em Gêmeos, só entra em abril. E o fato desses planetas estarem mudando de signo assim num período de tempo muito próximo, né? Plutão que fez essa mudança aí nos últimos 2 anos de Capricórnio para Aquário e agora Netuno e Urano fazendo também essa transição, isso é algo muito raro de ver. Nós mesmos não iremos ver uma transição desse porte nessa vida. Então, faz desses anos, né, de 2020 para cá, de 2000, até 2026, como anos de realmente de uma grande transição que a gente está passando, de um modo de vida que era antes para o futuro que já é agora e a gente está aí querendo entender o que é que vai acontecer. Então não é exagero dizer que esses são os anos mais importantes da nossa vida e por isso é extremamente importante a gente entender o que está acontecendo tanto no coletivo quanto na nossa vida individual, que é o meu foco aqui. Aliás, para nível coletivo, eu indico muitas astrólogas. A Aline Macarer faz um trabalho excelente aqui no YouTube, onde ela está sempre mostrando a nível coletivo o que está acontecendo no mundo de acordo com os ciclos planetários. Titi Vidal também é excelente, estuda muito os ciclos planetários, está sempre falando no blog dela, no Instagram, trazendo essas notícias para a gente entender o caminho do mundo. O meu foco aqui é o caminho do individual, é entender o quanto que isso impacta a nossa vida individualmente. Tudo isso para dizer que 2025 foi um trailer de 2026, então esse ano a gente tem muito essa ideia de continuidade de muito do que a gente viu no ano passado para continuar esse ano. E agora sim, papel e caneta na mão e vamos aos eventos de 2026. A essa altura do campeonato, eu imagino que você já tenha dado like, se inscrito, compartilhado, né? Não preciso pedir, a louca. Bom, mas aqui no dia 26 de janeiro, e eu coloquei aqui a sequência por meses. Eu tinha feito por planetas, do mais lento para o mais rápido, aí eu vi que ficava um vai e volta, uma confusão, ficou uma coisa muito pisciana. Vamos deixar aqui uma ordem. Então, eu vou por meses do ano. Então, aqui o primeiro evento que a gente vai ter no dia 26 de janeiro é a entrada de Netuno no signo de Áries. Quem que é Netuno aqui? Netuno tá aqui em cima, ó, ele tá... Deixa eu colocar uma cor mais bonitinha. Um amarelinho. Aqui, tá vendo que ele tá ali no grau 0 de Áries? E Netuno é um dos planetas que, né, no ano passado, ele já chegou aí no grau 1
0, acho que até o grau 1 de Áries, não lembro agora. Mas já entrou, já fez a sua entrada em Áries, voltou para Peixes, e agora no dia 26 ele entra de vez para Áries, para a gente aqui nunca mais ver Netuno em Peixes. Quem viu, viu, quem não viu não vai ver mais, só, sei lá, mais de 100 anos até ele voltar em Peixes novamente. Então vamos lá, se você tem planetas bem nesse comecinho, bem comecinho mesmo de Áries, é onde ele vai estar fazendo uma conjunção, aonde você vai estar tendo aí problemas, vamos dizer assim, brincadeira. Então você busca exatamente esse grau aqui, do grau 0 ao grau 4 de Áries. Sim, é bem pouquinho, é uma coisinha assim, tá? Porque como eu falei, Netuno é um dos planetas que é super lento, então ele vai de pedacinho em pedacinho. Então se você tem planetas ou meio seu, ou ascendente, nesse grau aqui, tá aí premiado na galera de Netuno. Você tendo teu mapa em mão, você tá vendo os grauzinhos aqui bonitinho, então você pode ver se você tem algo aqui. É só para quem tem coisa em Áries? Não. É porque quem tem coisa em Áries, né, coisa que eu digo planeta, é realmente os que estão ali no foco do rolê. Agora, se você tem algo oposto a isso, ou seja, também no zero, do 0 ao 4 graus de Libra, que é o signo oposto a Áries, né? Então vamos fingir que isso aqui é uma linha reta também. Aí você tá tendo esse Netuno oposto a algum outro planeta. Se você tem algo no grau 0 de Capricórnio e Câncer, a gente está tendo uma quadratura, que a gente tem um ângulo de 90 graus. Finge mais um traço reto aqui. Então, esses são os ângulos que são desafiador. E a gente também tem os ângulos que são mais fluidos, que são ajuda, né? Aqui é tipo, está atrapalhando, entre aspas, e aqui a gente tem os ângulos da ajuda. E Áries faz sextil com Gêmeos, Aquário. Então, se isso daqui fosse um mapa de verdade, ó, esse Netuno vai fazer um trígono, um sextil com Marte, que tá aqui, tá vendo? Ó, no grau 2, porque ele vai chegar até o grau 4 de Áries, então faria sextil até com Plutão, tá? Se isso aqui fosse um mapa, quer dizer, é um mapa real, mas não é de uma pessoa, né? Você entendeu? E faz também trígono. Cadê o grau 0? Exatamente aqui. E exatamente aqui de Leão e Sagitário. Aí aqui ele forma um triângulo. Então, assim, aqui eu falei por todos os aspectos. Acho que eu não vou falar tudo isso em todos os outros, porque aí vai ficar muito longo. Mas a ideia é essa, é você entender aonde está passando esse ponto e você entender se aquilo é relevante para o teu ano ou não. Se você não tem, ou seja, se você não tem nada a 0 a 4 graus, não só de Áries, mas tipo de nenhum signo, tipo, é o meu caso, eu não tenho nada. A maioria dos meus planetas, eles estão ali do meio para o final dos signos, sabe? Então, quem é Netuno na minha vida? Entendeu? A gente vê o contexto de um planeta na nossa vida pessoal. Eu não estou desmerecendo o contexto coletivo. No coletivo, a gente vai ter, sim, guerras e mais guerras, como, né, eu já falei ali, a diferença de a gente olhar para o coletivo e de a gente olhar para o individual. Mas o individual é se você tem planetas ou ângulos, né? Aqui o MC, aqui o AC, aqui o IC e aqui o DC. Tá bem técnico esse vídeo, né? Eu tô vendo, mas enfim, vou tentar dar uma melhorada. Então tá, você achou, se você tem planeta, você pode pesquisar. Eu tenho um vídeo aqui onde eu falo de alguns sites que você pode ver as suas previsões. Então, eu vou deixar ele linkado aqui embaixo para você assistir, mas aí você assiste aqui só para você entender o que que é relevante. Então, vamos dizer que aqui no meu mapa astral, eu tenho, sei lá, a Lua. Eu tenho. Isso aqui é a Lua, hein? Eu tenho a Lua no grau 3 de Áries. Deixa eu botar mais perto. Entendeu?
Tá, e o que que é Netuno fazendo uma conjunção, né, o que que é o Netuno em aspecto com a lua natal, o que que eu posso esperar desse período, além de muita confusão, certo cansaço, dispersão, etc e tal. Então a gente pega o simbolismo do planeta em questão, que é Netuno, e o planeta que ele está tocando. Se eu tenho a lua, na verdade, aqui, né, no grau 3, 4 de Capricórnio, vai estar fazendo uma quadratura. Então, o que que significa uma quadratura, receber, né, uma quadratura de Netuno? O que que eu posso esperar desse momento? Outra coisa, que também é muito importante, é a retrogradação. Então, aqui no dia 26 ele entra, certo? Ele vai dar esse trechinho aqui. No dia 7 de julho, ele fica retrógrado. Então, de agora, de janeiro até julho, ele vai estar andando para frente, certo? No dia 7 de julho, ele vai estar aqui no grau 4, e aí ele começa a voltar para trás. Aí ele começa o movimento retrógrado. E ele vai do movimento retrógrado até o dia 12 de dezembro, onde ele vai estar no grau 1. E aí, ele volta para frente. Então fica esse vai e volta, que aqui o espaço é tão pequenininho, fica quase que um zigue-zague. Então assim, nesse caso específico, não importa muito qual que é o grau exato, porque como é muito próximo, e Netuno, né, é espaçoso, você meio que não sai muito da órbita, então você já pode interpretar aí que não vou dizer que é o ano inteiro, mas é que é um período realmente longo, onde as coisas netunianas vão estar te afetando. Então, realmente, se for um sol, você pode, experienciar uma vitalidade mais deficiente, você pode estar mais cansado, né, o sol tem muito, principalmente um sol em Áries, tem muito a ver com liderança, né, eu sei o que fazer, tomada de decisão. Esse ano pode ser um ano que você fica mais disperso, que você não sei muito bem que caminho que eu tenho que seguir, não sei muito bem para onde ir, da onde veio tanta indecisão, né, então é comum você ter essa dispersão e essa falta mesmo de noção, o tempo passou e você não percebeu, coisas assim. Então vale a pena você ir lá, você pesquisar e você ficar de olho, principalmente nas datas em que tiver mais próximo do seu planeta. Então se o seu planeta está ali, sei lá, no grau 2, você sabe que agora que ele está aqui no grau 0, mais no início tá mais forte, e lá no final do ano de novo, né, então dá para ir se programando um pouco. Depois de Netuno, a gente vem aqui para Saturno. Saturno está aqui embaixo. Aqui vai mudando a roda, porque eu coloquei exatamente o horário em que o planeta entra no signo, então eu vou estar sempre aqui riscando e te mostrando. Você não precisa vir, ai meu Deus, às 9h26, horário de São Paulo. Não, é uma coisa muito sutil, a gente tá falando de planetas muito grandes, não é tipo a Lua, que a gente realmente interpreta mais fielmente o horário. Então aqui, nesse 13 de fevereiro, a gente tem a entrada de Saturno também no signo de Áries, lembrando que Saturno, assim como Netuno no ano passado, né, 2025, também já deu a sua entrada no signo de Áries e voltou. Então, novamente, se você tem coisas, principalmente no iniciozinho de Áries, né, no grau 1, 2, 3, você já tá aí no balanço desde o ano passado. E aí você vai ver que Saturno, ele já anda um pouco mais rápido, né, não é tão lento quanto o Netuno. Então ele já vai de 0 a 14, então ele vai andar praticamente metade do zodíaco, no sentido do signo. Então, Saturno, ele vai mais ou menos, vai toda essa faixa aqui. Então, você olha, você faz o mesmo exercício. Eu tenho alguma coisa no signo de Áries? Qual que é o planeta? Qual que é o simbolismo desse planeta? Qual que é o simbolismo de Saturno? É você amadurecer, é você perceber obstáculos, é você também perceber o tempo mais lento. Antes as coisas passavam com mais rapidez, agora você está sentindo mais lentidão. Se você tem o sol aí, você pode perceber também até teu corpo. Eu tive recentemente, né, eu tenho sol em peixes, então há 2 anos atrás Saturno passou
fez a conjunção com o meu Sol em Peixes. E algo que ficou muito claro para mim é realmente a gente perceber o corpo envelhecendo. Eu passei a prestar muito mais atenção nisso, do tipo, como que eu quero estar, né, com a minha vitalidade, eh quando eu tiver mais velha, que você começa, você, sei lá, você sente umas dores físicas, que a vitalidade ela fica mais baixa, você pode ficar mais inflexível, né, você pode trazer vai depender muito do Saturno no teu mapa, tá, por isso que eu tô falando. No meu mapa Saturno tem muita força, então eu internalizei muito esse Saturno quase que fisicamente, mesmo que tenha sido o Sol, não foi nem passando no ascendente ainda, ascendente vai mais uns anos. Mas você percebe muito o arquétipo daquele planeta trabalhando ali, principalmente um tempo depois. Então, não tô aqui falando que, ai, no 13 de fevereiro você já vai sentir XYZ, não, mas principalmente depois de uns meses ou quando o planeta tá saindo daquele ponto, é que você vai caindo as fichas e você vai vendo também o que que você mudou, o que que você conseguiu atingir, o que que às vezes você não conseguiu atingir, né, afinal de contas, Saturno menos é mais, então se você é ariano, aí nos primeiros dias, não conte com: "Ai, vou fazer muitas coisas". Vai podando as coisas, porque menos é mais, não vai ter disposição para tanto, tá? Isso é o que eu diria. E no dia 26 de julho, ele fica retrógrado aqui no grau 14, e aí ele começa a voltar. E aí ele não volta mais até o grau 0, ele volta até o grau 7. Tá vendo? Então é como se ele parasse aqui e daqui ele seguisse a vida dele novamente. Então é assim que eles vão fazendo, é nesse zigue-zague, 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 forever and ever, e todo mundo vai tendo aí o seu momento de integrar a energia e os obstáculos daquele planeta. Então aqui você percebe também que os 2 planetas, isso eu achei bem interessante, né, os 2 eles vão ficar retrógrados e diretos em períodos muito similares, né, então ali em julho a gente já tem primeiro Netuno voltando e depois Saturno voltando, né, e depois eles ficando direto também, um no dia 12 e o outro no dia 10. Eles já vão estar mais longe, né, você pode ver que em dezembro um tá no grau 1 e o outro tá no grau 7, então já tem uma distância, mas é interessante, né, o movimento deles indo bem parecidos. E depois eles vão se distanciando, até porque, como eu falei, Saturno ele é realmente um pouco mais rápido, bem mais rápido, na verdade, né, do que Netuno. E aí, em fevereiro, o início do ano tá babado. Em fevereiro a gente já tem o primeiro eclipse. Então eles estão acontecendo aqui, né, os nodos estão aqui no signo de Peixes, em breve eles entrarão para Aquário, então a gente vai ter uma mudança também de nodos. E aqui a gente já começa nos eclipses no signo de Aquário. Então aqui eles já estão no grau 28 de Aquário. Então no dia 17 de fevereiro, a gente já tem o primeiro eclipse. Eu tenho alguns vídeos aqui no canal em que eu dou várias dicas, né, sobre é meu chinelo, gente, que eu tô atrás aqui. Que eu dou várias dicas sobre eclipse e tal, mas no geral, eu não gosto de colocar coisas muito importantes, principalmente os dias mais próximos aqui vai ser carnaval, né? É terça-feira de carnaval, não é? Eu acho que é, hein? Deixa eu olhar aqui no meu. Ai! Deixa eu olhar aqui no meu planner. Certeza, porque é meu aniversário em fevereiro e eu sempre sei quando é o carnaval, porque eu não gosto do carnaval. E o carnaval, terça-feira de carnaval. Carnaval atrapalhava minhas festinhas quando era criança. Porque as pessoas estavam viajando, meus amiguinhos estavam viajando e não iam pra minha festa. Então eu não gosto do carnaval. Carnaval tem que estar bem longe do meu aniversário. Mas voltando aqui, carnaval. Nossa, carnaval com eclipse. Porque a época de eclipses, você pode prestar atenção, independente de da onde vai cair, se você tem coisa nesse grau 28, se você não tem, se tá numa casa completamente vazia, percebe a tua energia. Eu percebo nas pessoas ao meu redor, um cansaço. Então, eu vejo muito cansaço, sabe, aquela coisa de você realmente tá indo para um lado e de repente alguma coisa acontece, porque eclipse é isso, né, a gente perde ali ou a luz solar ou a luz lunar,
E algumas coisas acontecem, umas coisas vêm à tona, outras coisas a gente descobre. Então é um período, assim, misterioso, vamos dizer assim. E eu acho que geralmente traz aí um certo: "Ai, tô um pouco de saco cheio, ou tô meio sem energia, ou tô um pouco cansado". Então eu não gosto de ter coisas muito importantes nessas datas. Então seria realmente aqui no 16, 17, 18 de fevereiro, principalmente antes. Então 15, 16, 17, mas principalmente se você tiver, planeta aqui, tá? Quem é a galera de peixes que tá recebendo aí, né, galera de peixes e aquário que estão dividindo aí os eclipses. Aqui é um eclipse de lua nova, né? Tá o Sol e a Lua aqui no grau 28 de Aquário. Eclipse, a gente olha mais diretamente aonde ele tá batendo mesmo. A gente não olha muito se é quadratura, porque são efeitos mais leves, tá? Agora, se você tem planeta ali, você pode esperar alguma coisa. Ainda no aqui é meu presente de aniversário, né? 26 de fevereiro, Mercúrio retrógrado em Peixes. Então aqui vamos achar Mercúrio, primeiro Mercúrio retrógrado do ano. Aqui já dando um spoiler, todos os Mercúrio retrógrados desse ano vão ser em signos de água, tá? Então primeiro é esse em Peixes, depois vai ter em Câncer e depois vai ter em Escorpião. E os Mercúrios eles vão tendo essa sincronicidade, né, de ir para elementos diferentes do mapa. Então isso você pode, né, para esse ano fazer essa reflexão também, né, que opa, Mercúrio vai estar retrógrado sempre nas áreas de água do meu mapa, então a gente está repensando, revendo coisas mais internas, coisas mais sutis, emoções, sentimentos, coisas do passado, coisas que estão enterradas, né? Então é muito bom para quem faz terapia. Então você pode esperar que nesses períodos, né, de MR, pode ser que você dê aí, na verdade, um grande passo, né, tem aí algum, sei lá, descobre aí seus traumas e como se livrar deles de uma vez por todas, sabe, porque Mercúrio, ele é a mente, né, a comunicação, a escrita, a fala, e aqui ele estando em signos de água, pode ser muito a gente refletindo ali para dentro, né, coisas que a gente fez, que a gente como que a gente trabalha isso melhor, como que a gente melhora, né, muito mais uma coisa mais sutil do que quando estava, né, em signos de ar, que tinha a ver mais com a comunicação com todo mundo, e signos de terra, mais a ver com o trabalho. Aqui não, aqui é uma coisa mais pessoal, uma coisa mais interna. Cadê minhas coisinhas? Aqui. Então, onde é que ele tá? Aqui, tá? No grau 22 de Peixes, no dia 26 de fevereiro. Ele começa a andar para trás. No dia 20 de março, ele tá no grau 8 também de Peixes. Então, ele só essa faixa aqui, tá? Então, aqui é uma faixazinha maior. Então, aqui você já tenha anotado, principalmente esse, né? Afeta muito os meios de transportes também. Então, se você vai viajar, é um período. Não é que você não viaje, muito pelo contrário. Eu acho que eu vou estar viajando nesse período. É um período excelente para viajar, desde que você vá bem tranquilinho. Não dá para fazer aquela viagem que você tem 300 pontos turísticos para você ver por dia. Não só porque Mercúrio estará em Peixes, né, que é uma coisa mais lenta para a gente ir lá e contemplar e ver, mas principalmente por ele estar retrógrado, que traz muito essa ideia de a gente diminuir, né, os estímulos. Ah, então também está muito bom para nesses períodos também você fazer um detox, não ficar tanto nas redes sociais, diminuir mesmo os estímulos, aproveitar para dormir, principalmente em peixes, maravilhoso para fazer meditação, yoga. Aí você vai fazer uma viagem, vai fazer um retiro, ou vai para um lugar mais tranquilo, vai para praia, sabe? É bem interessante esse período. Então, primeiro Mercúrio retrógrado do ano, de 26 de fevereiro a 20 de março, no signo de Peixes. Aqui, aí aqui acabou. Vamos que ainda tem mais um pouquinho. 3 de março, mais um eclipse.
Aí aqui o eclipse em Virgem, aí aqui o eclipse lunar, o eclipse de lua cheia. Eu particularmente acho os de lua cheia mais impactantes, né, tanto a nível físico, porque a lua cheia, dependendo de como foi teu mês, dependendo de que signo tá, dependendo de como é teu mapa, enfim, dependendo de muitas coisas, pode ser um período que você se sinta, assim, mais cansado, que você realmente precisa: "Ai, precisa agora dar uma diminuída". Em períodos de eclipse, isso é pelo menos para mim, é quase uma lei. Então olha aí onde você tem, meu horário aqui, grau 12 de peixes, grau 12 de virgem, que é lá onde eles vão estar atuando, tá. Então percebe aqui também que nesse 3 de março a gente vai estar com muitos planetas aqui em peixes, eles já chegando para fazer, né, aspecto, conjunção com Netuno e com Saturno também, que já estão aqui em Áries. Então aqui vai ser um período bem movimentado nesse eixo aí de peixes para Áries. Então, para quem tem planetas aí em peixes, planetas no início de Áries, está bem movimentado o ano. Então, aqui as mesmas diretrizes que eu falei no outro eclipse, né? Se você puder não marcar coisas importantes nesse período, é mais tranquilo, poder descansar, até também pela quantidade de planetas que vão estar no signo de peixes. Cara, temporada de peixe, gente, é pé pra praia dormir. Sei que já é março, já passou o carnaval e as férias já acabaram, mas período de março eu acho sempre ótimo para quem escolhe, né, quando tira as férias, é sempre muito legal, principalmente se você já tem muitos signos de água no mapa, que você fica realmente mais cansado, às vezes a pessoa realmente precisa, porque você tentar ser super produtivo aqui no período, lembrando que Mercúrio vai estar retrógrado ainda, corre um risco de um burnout ou de coisas assim. Então se respeitem nesse período, porque lembra, Mercúrio vai estar retrógrado em Peixes e os eclipses vão estar acontecendo também no eixo de Peixes ali e Aquário. Então, menos é mais nesse finalzinho de fevereiro, no início de março. Por mais que é aqui que no Brasil, na teoria, quando o ano começa, né? Porque passou o carnaval. Enfim, a astrologia não está nem aí pro calendário comum. Mas aqui no dia 25, mas peraí, que o negócio tá. Ai, 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 ai. Peraí que ele tá feio. Tem que ficar aqui bonitinho, sincronizado. No dia 25, o que que a gente tem? Urano tá aqui embaixo, já tá riscado, no grau 0 de Gêmeos. Urano também já deu entrada no signo de Gêmeos no ano passado e esse ano tá voltando. Aqui a gente vai ver como processos de comunicação se agilizarem, nível hard. Assim como Netuno, ele também é lento, mas é um pouquinho mais rápido, tá? Então, nesse ano, aqui eu tô contabilizando só o ano 2026, tá? Porque como ele vai entrar só em abril, ele vai do grau 0 ao 5 de Gêmeos esse ano. Então, eita. Então, é uma faixazinha aqui. No dia 10 de setembro, ele tá no grau 5 e ele volta para trás, e aí ele fica direto só no ano de 2027. Então aqui você fica de olho nesse trecho aqui. Gêmeos é um signo mental, então fala diretamente da nossa mente, né, da nossa cabeça. Se eu falar aqui a nível pessoal, né, que é o meu foco, a gente tem que tomar muito cuidado com, por exemplo, com vícios em redes sociais, né, ficar muito tempo hiperconectada, né, porque Urano rege as redes sociais, né, fala de internet e dessa interconectividade que vai, eu nem sei para onde é que o mundo vai parar, mas logo a gente descobre. Mas a gente a nível pessoal, ou seja, eu posso limitar um pouco o meu uso, eu posso entender para onde que isso tudo vai indo, qual que é os males dessa tecnologia toda que está no meu trabalho, na minha casa, no meu quarto enquanto eu durmo. Enfim, toda essa temática de hiperconectividade vai ficar muito em alta, vai estar muito acessível às pessoas, e aí cabe a gente questionar e entender o quanto aquilo
tá mesmo te ajudando ou quanto aquilo não tá te ajudando. E definitivamente saúde mental, né. Perde-se muito, né, principalmente questão de trabalho, essa barreira que antes a gente tinha, né, nesse aquele mundo antigo de o trabalho é das 9 às 5 naquele lugar de trabalho. O trabalho hoje, eu tô aqui na sala da minha casa, 12:45 gravando esse vídeo. Era pra eu estar almoçando, mas tirei essa barreira do almoço, botei o almoço mais pra frente e faço essa gravação. Então, o quanto que isso é sadio pra nossa vida ou não, tá? Então isso e os geminianos, obviamente, a mente deles, Deus tome conta. Então buscar momentos mesmo de introspecção para você não enlouquecer com toda essa energia. Mercúrio retrógrado em Câncer aqui no dia 29 de junho. É que eu estava em que dia? Que eu estava em abril. Beleza, abril passou, maio passou, não quer dizer que não vai ter nada, tá, mas não vai ter, eu tô cobrindo só as coisas mais importantes. Então aqui a gente tem, como eu falei, o Mercúrio retrógrado no signo de Câncer. Você olha aí onde você tem, que grau que a gente tá falando? O grau 26 ao 16. Eu coloco assim ao contrário, e não 16 ao 26, que para mim é o que tem mais lógica. Então Mercúrio vai estar aqui no grau 26, porque ele vai chegar até esse grau, aí ele vai voltar e aí ele vai fazer esse caminho, tá? Então no dia 29 ele fica retrô de junho e no dia 23 de julho ele volta ao seu movimento direto. Então aqui é mais um período, olha, para quem tem filho vai estar férias das crianças. Ah, que câncer tem a ver, né, com família? Bonitinho, né? Fazer uma viagem, tudo para mim é viagem, né? Fazer uma viagem em família. Aproveitar as férias com as crianças, achei bonitinho, né. Visitar a mãe, visitar a avó, então, bonitinho. Mas também para as questões, né, de terapia que eu falei ontem, ó, na parte de peixes, aqui também você pode buscar mais, né, câncer é um signo mais pessoal do que peixes, então câncer fala mais, né, do nosso relacionamento justamente com mãe, com pai, com família, com a nossa infância, com a nossa casa, e é lá onde estão os traumas, né, então se você: "Ah, eu só posso não só quero fazer terapia de uma coisa mais pontual", as suas datas estão aqui embaixo, para você ir lá fazer uma constelação familiar, enfim, alinhar os chakras, dar seus pulos, que aqui nas férias de julho tá realmente muito interessante. Se você tem planetas aqui, pode ser que você seja mais afetado, né, a nível individual, se não, é você prestar atenção também com datas, com prazos, né, toda a questão mercuriana tá sempre em alta, por mais que eu não falei muito no Mercúrio em Peixes, né, questão de assinatura de contratos, não é ideal sempre que ele tá retrógrado, tal, ou antes ou depois, né, aqui pode ser assinatura de contrato de casa, né, ai, quer vender a casa, você pode pensar, o que que você pode reparar na tua casa, ai, sei lá, tem alguma coisa que tá quebrada, você aproveita esse período para olhar mesmo para a casa que você mora, né, que é Câncer, e entender que está acontecendo, como você pode melhorar. Aqui a gente sempre fala de pequenas coisas, tá? Você não vai, sei lá, fazer uma grande reforma, não é muito Mercúrio. Ah, e também não é interessante fazer reforma com Mercúrio retrógrado, porque envolve compra de muitas coisas e a gente não recomenda a compra de coisas importantes e caras e que precisam chegar numa certa data quando o Mercúrio está retrógrado. Tudo que precisa de uma data certa para acontecer, durante Mercúrio retrógrado, a gente tem que ter mais paciência, tá? Eu vou viajar, eu vou chegar no aeroporto com um bom tempo de antecedência e se o negócio, como dizer, se o avião atrasar ou coisa assim, eu tô contabilizando com isso, então não vou nossa, eu comprei passagem ontem e eu não olhei se estava Mercúrio retrógrado, mas agora eu sei que não estava, ok? Porque você não compra passagem quando você tem, como é que é o nome? As espera lá, que você vai trocar de um avião para outro avião, sabe quando você fica no aeroporto lá esperando o avião? Tem um nome para isso, eu esqueci. Muito curtas, que pode ser que não dê tempo. Então aqui é um período que a gente sempre dá mais tempo,
porque existe uma grande probabilidade das coisas atrasarem. Era para você pegar o avião às 5 e ele atrasou, você só pegou às 7, aí conexão. E aí tu perdeu a conexão. Se você é desses que compra voos separados, né, de voo de companhias separadas, ou seja, que ninguém vai te reembolsar, se você, que ninguém vai te colocar em outro voo porque o teu primeiro voo foi perdido, não faça isso na época de Mercúrio retrógrado. Ou coloque uma boa umas boas horas lá, tá? Não queira fazer correndo. Não faça nada correndo em Mercúrio retrógrado. Aqui, 30 de junho, Júpiter entra em Leão. Então, Júpiter é o último planeta de entrada que eu vou falar, porque a partir dele os outros menorzinhos eles estão trocando de signo a cada mês. Vamos exagerar assim. Mas Júpiter ele troca de signo a cada um ano. Saturno a cada 2 anos e meio. E os outros a gente está falando mais 5 anos. Então, aqui no meio do ano, então aqui todo esse de agora até 30 de junho, o Júpiter está aqui transitando na área canceriana. Então, é importante até falar aqui que, né, quando o Mercúrio estiver passando aqui, Júpiter já vai ter passado. E Júpiter, onde ele passa, ele expande. Então, todos os seus problemas, vamos dizer, cancerianos, já ficaram muito claros a essa altura do campeonato. Os meus já estão claros agora. Só deu 6 meses. Estou gravando aqui, né, em 5 de janeiro. E Júpiter entrou em Câncer 6 meses atrás. Para mim já ficou muito claro o que é que ele expandiu tudo que eu estou vendo na minha área, né, de vida pessoal canceriana. Então aqui, né, desculpa. Então aqui quando o Mercúrio for passar e fazer também essa nova faxina, ou seja, dar um olhar diferente, talvez um olhar mais lógico, um olhar mais prático do que eu posso fazer, de como que eu posso resolver, de para onde que eu vou. Enfim, aí vai ser muito individual, de que área que você tem câncer, se é uma área de trabalho, se é uma área doméstica, e se tem planetas ali ou não, tá? Aí isso é uma coisa que só dá pra gente ver mesmo no mapa individual. Mas é interessante, porque aqui é um momento que você ganha mais clareza nessa tua área em câncer, no que eu andou passando nesse um ano inteiro. E aqui é bem na saidinha, né? Olha o Júpiter aqui no grau 29. Então aqui é um período realmente muito legal. E aqui no dia 30 de junho, ele ingressa no signo de Leão, ao contrário dos planetas, ele ingressa direto, ele não volta mais, não tem muita frescura, vamos dizer assim, ele só vai. Então ele vai, você vê que ele anda praticamente o signo inteiro de Leão, né? Ele vai até o grau 27, de novo, esse ano de 2026. Então ele vem daqui até mais ou menos aqui, né? Aqui tá no grau 26. Então é uma faixa grande, como eu falei. Ele percorre um ano em cada signo. E no dia 12 de dezembro, ele tá no grau 27 e ele retorna. E ele fica aí retrógrado até o final do ano. Ele só fica direto novamente no ano de 2027. Mas vamos aqui. 12 de agosto. Então, ali eu saí de junho e aqui, 12 de agosto, a gente tem mais uma vez um eclipse. Lembra que os eclipses acontecem em pares, então a gente tem um parzinho no primeiro semestre e um parzinho no segundo semestre. Não vou dar todas as diretrizes que eu já dei na primeira parte. Espero que você tenha assistido. Espero que você já tenha dado seus likes, seus comentários aqui. Se eu sei que eu tô passando rápido por algumas coisas, mas você pode deixar seus comentários aqui que eu tento ajudar. É o melhor que eu conseguir aqui nos comentários. Aí aqui a gente tem um eclipse solar no signo de Leão, no grau 20 de Leão. Então você vê que a área de Leão também vai estar movimentada. Por quê? Porque Júpiter acabou de entrar, né? Ele está aqui no grau 9, ele vai chegar nesse grau 20 eventualmente, mas aqui a gente já está tendo um leão, ou seja, já está tendo uma ativação na área ali onde a gente tem leão no nosso mapa. Então tem um pouquinho para quase todos os signos, né? Um dia cheio de aspectos, né? Como você pode ver aqui a quantidade de linhas. Mas enfim, o nó do sul está aqui no último grau, né, no grau 29 de Leão, e o nó do norte está aqui no grau 29 de Aquário. Então, aqui mais uma vez, nesse período aqui, 12, 13, 10 de agosto,
Se você tiver coisa aqui em Leão, fica mais tranquilo, né? Não tenta fazer 15 mil coisas ao mesmo tempo. Mercúrio já vai estar aqui em Leão também, você já vai estar com bastante energia no signo de Leão. E o próximo eclipse, no dia 28, é o último parcial, é o último que é no eixo Virgem e Peixes, tá? Até porque os nodos já mudaram para Aquário e Virgem. Então, aqui a gente tem no grau 4 de Peixes, galera do iniciozinho de Peixes, iniciozinho de Virgem, e ver se tem alguma coisa. De qualquer modo, fica aí também o período para a gente ficar mais tranquilo. Na verdade, como a lunação começa já eclipsada, a gente aguarda que esse mês inteiro, né, de agosto, né, de 12 de agosto, que é quando inicia um eclipse que é de lua nova, e se finaliza, entre aspas, né, aqui a gente já tem mais um eclipse no dia 28, a gente aguarda até a próxima lunação, que vai ser a lua nova, né, que vai ser em Virgem, para a gente sair mesmo de verdade dessa energia do eclipse, que pode ser mais pesada, que pode ser mais sutil, como eu falei, pode trazer mais cansaço. Não é legal você lançar coisa, né, para quem é autônomo assim. Então, fica aí algumas diretrizes. Durante o ano, gente, eu vou fazendo outros vídeos, tá? Onde a gente pode olhar melhor o que está acontecendo naquele mês. Aqui é só para dar um panorama do ano mesmo, é mais para você anotar e já ter ali algum disclaimer já sobre aquele mês, sobre aquele período. Aqui, 3 de outubro, esse ano a gente tem Vênus retrógrada. Vênus retrógrada não acontece todo ano, onde ela está aqui, no signo de Escorpião, e ela vai de Escorpião. Aí aqui a gente tem uma coisinha mais complicada, porque ela está no signo de Escorpião, ela vai voltar para o signo de Libra, e vai até o 22 de Libra. Então, ela vai mais ou menos aqui. Então, aqui no dia 3 de outubro, ela começa a voltar para trás de Escorpião. Então, ela tá aqui andando, cheguei 3 de outubro. É no dia do. Quem assistiu Meninas Malvadas sabe, né? 3 de outubro, quando o menino lá pediu para ver as horas. Ai, mas enfim. 3 de outubro começa a voltar para trás até dia 25 de outubro. Minto. 25 de outubro ela entra no signo de Libra. Então, de 3 de outubro ao 25 de outubro, ela tá no signo de Escorpião. Aí as coisas podem ser um pouco mais intensas. A partir do dia 25 de outubro até 14 de novembro, né, que é quando ela tá em Libra, que Libra é o signo que ela rege. Então pode ser que ali você. Então é como se primeiro vê um conflito, né? Aqui a gente tá falando de relacionamentos, né? Para quem tá em relacionamento, finanças, o seu autocuidado, né? Você com você mesma, seus valores. Aqui você pode ter, né, algum estranhamento, né? Pode algo ficar muito claro para você do que te incomoda a nível assim profundo, tá? E aí, quando entra no signo de Libra, você consegue racionalizar, que é Libra, os sentimentos que você sentiu ali enquanto ela passava no signo de Escorpião. E no dia 14 de novembro, a volta fica direta. Então, ela fica retrógrada de 3 de outubro a 14 de novembro. É um períodozinho longo. Enquanto isso, ao mesmo tempo em que Vênus fica retrógrada, Mercúrio também fica retrógrado. Então, você vê aqui, para fechar o ano, gente, com chave de ouro. Mercúrio está aqui, ó, Vênus está aqui, tá vendo? Ó, tem um RX aqui, que é quando o planeta já está retrógrado. E o Szinho é quando ele está estacionário, ou seja, quando ele para mudar de direção. E aqui está. Então, essa faixa aqui de Escorpião tá babado. Então, se você tem planetas aqui, outubro, novembro, você fica de olho, você não deixe de fazer suas previsões
para você entender o que que é isso daqui. Então, no caso de Mercúrio, ele não volta para Libra, tá? Ele fica só no signo de Escorpião, ele vai até o grau 20 e ele volta até o grau 5 de Escorpião. Então ele fica retrógrado do dia 24 de outubro até o dia 13 de novembro. E o outro 14 de novembro. Então você vê que os dois começam a andar para frente, né, quase que juntos, ou seja, a clareza, né, do que aconteceu, ela vem muito junto, então isso também é muito legal. Isso aqui é muito nível pessoal, tá, porque a gente tá falando de Mercúrio, a gente tá falando de Vênus, a gente pode estar falando, como eu falei, de finanças, de relacionamentos, relacionamento de você com outras pessoas, amorosos, relacionamentos de trabalho, né, de você com seus clientes, contratos, beleza, autocuidado, estética, prazer, tudo aí de uma forma mais intensa, né, que é Escorpião. Pode ser você se livrando de muitos tabus, vendo coisas que você não queria ver, né, Escorpião tem muito isso de não queria estar vendo aquilo, não queria estar enfrentando aquilo, mas desse Halloween não passa, hein. Porque o Sol vai estar aqui também, o Sol não fica retrógrado, né, mas o Sol ele traz à luz. Então você tem ali você não tem como fugir. Seja lá o que for que esteja te incomodando, nessa área em que você tem, né, o iniciozinho de Escorpião e o finalzinho de Libra, é uma faixa maior, né, tem alguma coisa ali e ela tem um grande potencial de ser revisado, de ser talvez solucionado, de, né, de ir para um nível maior, talvez, né, para um nível de evolução maior e melhor e mais clara e sem tantos medos e sem tantos tabus. Enfim, como eu falei, é muito pessoal, tem que ver no mapa de cada um. Deixa aqui nos seus comentários, nos meus comentários, quer dizer, se tem, eu imagino que tenha muitas dúvidas. Quem quer saber de verdade a nível pessoal, você viu aqui que vai ter planetas, que vai estar mexendo fortemente no teu mapa, vem fazer a consulta, porque ela é realmente a única forma de você entender e ter ferramentas para você lidar com este momento, né, de uma maneira que te eleve, que você não fique aí totalmente perdido nesse turbilhão de coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Deu para perceber aqui que o início do ano está realmente bem puxado, né, com bastante coisa acontecendo, com muitas sincronicidades aqui também no segundo semestre, né, como por exemplo, Vênus e Mercúrio ficando retrógrados no mesmo signo ao mesmo tempo, né, na mesma área. Então tem realmente muita coisa acontecendo. Vamos desvendar juntos. Não é para ter medo de nada. Quando a gente faz uma análise, a gente olha o todo, gente, pelo amor dos planetas. Não pega um ponto. Eu sei que aqui eu tô mostrando de uma forma que é a única forma simples que a gente consegue mostrar a astrologia é olhando ponto a ponto. Mas quando a gente olha como um todo, a gente entende de fato o que está acontecendo. E pegando também o mais importante, que é a vida da pessoa, né, o contexto de vida da pessoa. Então nem tudo é tão ruim quanto quando a gente joga, às vezes, posicionamentos na internet e é uma tendência do ser humano de só ver tragédia, não é só você, é todo mundo, por isso que é importante a gente vir, conversar com uma outra pessoa que tem uma visão do macro para entender. Quando eu vou de fato fazer uma análise de previsão, por exemplo, de um ano de uma pessoa, eu não olho apenas os trânsitos, a gente olha as progressões, a gente olha a revolução solar, a gente olha tudo isso em conjunto com o que a pessoa está vivendo, tá? Por isso que eu trouxe esse vídeo de uma forma que, olha se faz sentido, porque às vezes a gente está lá ouvindo sobre Saturno em Áries e, cara, você não tem nada em Áries ou Libra ou, sabe, ou outros planetas que de fato vai fazer alguma coisa e você está incorporando ali algo, está aceitando algo que não é aquilo. Então, venha ter certeza, de fato, do que é e para você entender o todo. Os trânsitos é uma coisinha, tem muita coisa ainda que realmente a nível pessoal não dá para ver, mas a nível coletivo, dei minha parte e espero que tenha sido útil e te vejo no próximo vídeo.